Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele já foi pregado a todos os povos? E, se for verdade que o Evangelho de Cristo já foi pregado a todas as nações que há debaixo do céu, por que então Jesus Cristo ainda não retornou? Estas duas perguntas que nós acabamos de fazer, nós vamos respondê-las à luz da palavra de Deus. Primeiro, será que o Evangelho realmente já foi pregado a todas as nações? E, no caso de sim, se o Evangelho foi pregado a todas as nações, por que Jesus Cristo ainda não veio? Eu sou o professor Nathaniel Mendes de Castro, você é muito bem-vindo a este canal, ok, querido? Então fique à vontade, se quiser interagir comigo, tá bom? Sinta-se à vontade. Então vamos começar aqui por Mateus 24, 14. Olha o que Mateus diz. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Certo? Ó, e este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Qual é a promessa que nós temos aqui? Bom, Mateus aqui, ele está dizendo, ou melhor, Jesus Cristo no evangelho de Mateus está dizendo que este evangelho do reino, o evangelho que Cristo estava pregando, o evangelho que continua a ser pregado pela igreja, pelos cristãos, que ele diz, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Daqui nós entendemos que Cristo só retornará depois que o evangelho for pregado a todas as nações. É bem verdade que é uma variante, alguns intérpretes que dizem que não, que Cristo ele não esperará retornar, ou melhor, a volta de Cristo não está condicionada à pregação do evangelho a todas as nações. De acordo com outros intérpretes, eles dizem que Cristo ele retornará, mesmo que o evangelho não tenha sido pregado a todas as nações. Porém, de acordo com a palavra que nós estamos lendo aqui, o que se pode depreender daqui, o que se pode entender é que Cristo ele não voltará até que o evangelho seja pregado a todas as nações. Tá bom? Esta mesma palavra de Cristo aqui, por exemplo, vamos lá, continuação. Mateus 28, 19, é o que diz? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que o Evangelho, ou melhor, o que deve se pregar? O Evangelho, na sua essência, ele tem que pregar que Cristo é o Salvador. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que nós precisamos colocar em mente é isso. Cristo ele só retornará, de acordo com o que nós lemos em Mateus, o fim só virá, ou seja, Jesus Cristo ele só retornará quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações. E então, a partir daqui, você já pode estar dizendo, então, professor, Jesus Cristo ainda não veio, porque Jesus Cristo ainda não retornou, ele ainda não veio, porque o evangelho ainda não foi pregado a todas as nações. Será que é isso mesmo? Será que Jesus Cristo ainda não retornou, porque o evangelho não foi pregado a todas as nações? Bom, e se eu lhe disser, de acordo com o Novo Testamento, que o evangelho já foi pregado a todas as nações que há debaixo do céu? Exatamente. Eu vou passar agora a lhe mostrar exatamente, vamos começar aqui de Romanos 10, 18. O que Paulo diz aqui? Ó. Romanos capítulo 10 e versículo 18. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Para que você entenda melhor aqui, ó, o que ele está dizendo? Vamos começar aqui do versículo 14. Ó. 13.
Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, os que anunciam coisas boas ou boas novas. Tá certo? Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agora, concluindo no versículo 18: mas digo, porventura não ouviram? Sim, pois pois por toda a terra saiu a voz deles, ou seja, dos pregadores do Evangelho, e as suas palavras até aos confins do mundo. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, queridos? Resumindo, o que ele está dizendo é que quando ele escreveu aqui a sua carta aos Romanos, o Evangelho já tinha sido pregado a todas as nações. Como é, professor? É o que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo aqui é que o Evangelho, a voz dos apóstolos, dos pregadores, do Evangelho dos arautos, foi ouvida até aos confins da terra. O que Paulo está dizendo aqui, quando ele escreveu aos Romanos, é que o Evangelho já tinha sido pregado até os confins do mundo, até os confins da terra, ou seja, todos os povos tinham ouvido o Evangelho. Exatamente isso. De acordo com o testemunho do apóstolo Paulo, ele aqui está dizendo para nós que todas as nações ouviram o Evangelho na sua época. Nós vamos aqui para mais uma passagem aqui de Paulo. Colossenses 1,6, é o que diz aqui, ó. Colossenses capítulo 1, versículo 5, ó. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Olha, ó, do Evangelho, agora vamos prosseguir. Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Mais uma vez aqui, queridos, o apóstolo Paulo, ele diz para nós, ele está dizendo que o Evangelho foi pregado a todas as nações. Então, a grande pergunta é: o Evangelho foi pregado a todas as nações? E a segunda foi: se o Evangelho foi pregado a todas as nações, se é verdade que o Evangelho foi pregado a todas as nações, por que Jesus Cristo ainda não veio? Visto que a promessa de Mateus é: e este Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. E este fim ele está associado ao retorno de Cristo. Então, por que Cristo ainda não voltou se o Evangelho foi pregado a todas as nações? Agora vamos para Colossenses 1:23, olha o que diz aqui, ó. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Mais uma vez aqui, queridos, o apóstolo Paulo, ele afiança para nós, ele garante que o Evangelho foi pregado a todas as criaturas, a todas as nações que há debaixo do céu. Então, a pergunta agora é, está respondida uma: o Evangelho já foi pregado a todas as nações, de acordo com o apóstolo Paulo? Sim. Agora eu quero só abrir um parênteses e explicar o seguinte: será que o Evangelho realmente foi pregado a todas as nações? Ou será que foi pregado apenas a todas as nações alcançadas por Paulo pela igreja? Bom, eu quero lhe falar uma coisa. Hoje nós sabemos de uma coisa, que existiam povos que na época de Paulo ele desconhecia. Então o máximo que a gente pode dizer é que quando Paulo diz o Evangelho foi pregado a todas as nações, foi pregado a todas as nações do seu conhecimento, que ele conhecia, do mundo daquela época. De acordo com o mundo daquela época, com o mundo conhecido pelo apóstolo Paulo, o Evangelho foi pregado a todas as nações conhecidas por Paulo.
o mundo conhecido por Paulo ouviu o Evangelho. Ok, queridos? Esta é uma verdade. Mas vamos lá. Se o Evangelho foi pregado a todas as nações, por que Cristo ainda não veio? E eu quero ainda lembrar-vos uma coisa. De acordo com o apóstolo Paulo e com todos os cristãos, o Evangelho já tinha sido anunciado a todas as nações. E o próximo grande evento era o retorno de Cristo. Daí é que nós lemos constantemente, não só Paulo, mas como todos os escritores do Novo Testamento, eles alimentarem a fé, a esperança de que Cristo em breve voltará. Todos os escritores do Novo Testamento, eles aguardavam para breve o retorno de Cristo. Por quê? Porque uma das coisas que tinha acontecido antes do retorno de Cristo era a pregação do Evangelho a todas as nações. Então eles estavam crentes, eles tinham convicção que o Evangelho já tinha sido pregado a todas as gentes, a todas as nações. Daí é que eles acreditavam no retorno iminente de Cristo, ou seja, Cristo retornaria em breve. Esta era a expectativa da igreja primitiva, esta era a expectativa dos apóstolos, dos discípulos. Por quê? Porque na mente deles, todas as nações já tinham ouvido o Evangelho. E o próximo passo seria o quê? O retorno de Jesus Cristo. Este era o próximo passo. Ok, queridos? Mas vamos lá. Nós sabemos que o mundo hoje não é o mesmo mundo dos tempos de Paulo. Nós sabemos disso. E se você pergunta hoje, o Evangelho foi pregado a todas as nações? Hoje não. Existem nações, existem povos, existem tribos que não ouviram ainda a pregação do Evangelho. E aí você pode dizer, não, então aí está justificado por que Cristo não voltou. Cristo não voltou porque todas as nações, nem todas as nações ouviram ainda o Evangelho. Bom, aí você está dando uma resposta olhando para o mundo de hoje. Mas lembre-se, se você olhar para o mundo do tempo de Paulo, se você chegar para Paulo e para todos os discípulos e perguntar, Paulo, Cristo em breve voltará? Ele ia dizer para você, sim, em breve ele vai voltar. Como é que você sabe disso, Paulo? Porque o Evangelho foi pregado a todas as nações. Era isso que ele ia lhe responder, ok, querido? Era exatamente isso, tá bom? Se você gostou deste vídeo, eu gostaria que você desse um like, uma curtida aí, se quiser interagir, tá bom? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.